Aleluia. Esta noite cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, pode tomar seus assentos. Quando tomam seus assentos, pode abrir suas Bíblias. Capítulo 1 do profeta Joel. Capítulo 1 do profeta Joel. Quando os irmãos procuram, eu faço uma pergunta bem formal aos irmãos. Os irmãos não precisam responder para mim, mas respondem a si mesmo. E às vezes, talvez até o final deste culto, você mude as suas ideias, as suas convicções. A pergunta que eu faço é: por que um dia você aceitou Jesus? Qual foi a finalidade que um dia você ouviu a mensagem, alguém pregou para você? E quais os propósitos de você ter uma mudança em sua vida? Qual a finalidade, quais os benefícios que você é cristão? Louvamos a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos nesta noite aqui, reunidos com os irmãos, o adorando em espírito e em verdade. Estamos em um culto de missão e a igreja no Brasil tem investido como nunca em missões nos últimos anos, nos últimos tempos. E resultados têm aparecido. Mas às vezes o investimento é grande, é alto, e os resultados são baixos, são pequenos. Às vezes estamos lutando com as nossas armas, com a ferramenta que Deus nos deu, não estamos sabendo usá-las. Estamos vivendo em um tempo em que existem na Bíblia Sagrada vários teores, vários assuntos a respeito da época em que estamos vivendo. E nesta noite Deus colocou em meu coração, em minha limitação, porque somos limitados, em minha limitação esta noite, eu quero comentar e compartilhar com os irmãos sobre um assunto. Eu sou cético, eu sou apaixonado por esses assuntos. Toda vez que a Bíblia menciona últimos dias, últimos tempos ou última hora, refere-se exclusivamente à volta de Cristo. E nós temos essa ferramenta poderosa em nossas mãos. É uma arma para usarmos em tempo apropriado. E é o tempo que estamos vivendo. E às vezes deixamos de usá-la. Eu desde criança, em Cascavel, eu me criei, naquela época, anos 80, ouvindo mensagens sobre este assunto. E a igreja vivia este assunto. Mas por um período de tempo, perdemos esse teor de mensagem em nossas igrejas. E hoje em dia, que somos capacitados, temos cursos, IBADEP, ETAD, teologia, escatologia, faculdades, formamos pregadores, entre aspas, sábios, entendidos, mas quase não se ouve mais essas mensagens em nossos púlpitos. E por essa questão, muitos que estão em nosso meio, por isso eu perguntei qual a finalidade de você ser evangélico. Um dia ter aceitado a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Por esta razão, muitos já não creem mais sobre esses assuntos. E não sou eu quem estou falando. Na segunda carta de Pedro,
capítulo 3, versículo 3 e 4, Pedro revela isto, que nos últimos tempos, o tempo que estamos vivendo, apareceriam escarnecedores, zombadores do evangelho da cruz, que desprezam e não creem mais no evangelho salvífico de Cristo na cruz. E o versículo 4 ele diz: e por isso, e serão muitos que dirão: onde está a promessa da sua vinda? Já não creem mais. E nós somos a geração da figueira. E Jesus Cristo disse para nós, a geração da figueira: e quando verdes todos esses sinais, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Mas muitos têm se apegado e têm aceitado o evangelho, foram convencidos de um evangelho que é apenas terreno, está fixado, enraizado apenas nas coisas terrenas. E Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança que está em Cristo for apenas nas coisas terrenas deste mundo, somos os mais infelizes dos homens. Por isso, para mim, uma convicção minha: nada nesta terra que os meus olhos possam ver, nada irá satisfazer e preencher aquilo que está preparado para mim no céu. Nada pode tomar este lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. O estudo da antropologia científica, que estuda a natureza do homem, aí existe a antropologia bíblica. Na antropologia bíblica, revela que todo ser humano, todo homem, tem a necessidade de ter um contato com o Criador. Porque nós somos dotados de 3 faculdades: corpo, alma e espírito. Então o céu não é apenas o nosso destino, é também a nossa origem. Seja ele fiel ou ímpio, ele tem um espírito, e foi Deus quem deu esse espírito de vida. Então o homem pode estar nas trevas, mas o seu espírito geme dentro da sua alma, necessitando de um contato com o Criador, de conhecimento do sobrenatural. E é por isso que eu, um dia, no ano de 94, aceitei a Jesus Cristo. Tudo que vier para mim nesta vida é lucro, porque o ímpio, o pecador aí fora, tem mais do que nós. Só porque um dia, no final da sua vida, ele vai reconhecer que ele foi enganado por Satanás. Então, eu sou evangélico. Um dia aceitei a Cristo, porque um dia eu ouvi pregações na minha infância, e está narrado neste livro, que um dia ele virá, e as coisas que ele tem preparada para mim e para você no céu, Paulo escreveu dizendo que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem coração conseguiu captar e absorver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Mas vamos para a mensagem nessa noite. Livro Profeta Joel, capítulo 1, e apenas o versículo 15. Versículo 15 diz assim: ai do dia, porque próximo está o dia do Senhor.
e virá como uma destruição do Todo-Poderoso. Apenas esse versículo. Essa mensagem Deus colocou em meu coração. Uma mensagem, um assunto dos últimos dias. E Deus, como Ele não é injusto para com ninguém, mesmo para com o ímpio, antes de um acontecimento, de um julgamento, de um juízo, Ele avisa. Ele dá vários avisos para a humanidade ou apenas para o indivíduo, para que ele adentre um caminho, para que ele se desvie dos caminhos que ele está trilhando e adentre para o caminho da salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Portanto, a mensagem, isto que Deus coloca em meu coração, eu sou apaixonado por esses assuntos: arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, dia do Senhor, milênio, trono branco, Nova Jerusalém. Eu sou apaixonado por esses assuntos. É isto que me cativa, porque nada nesta terra pode mais me surpreender, e não deve surpreender o crente. O crente deve ter desejos pelas coisas sobrenaturais, aquilo que nos espera atrás da cortina, a divisão entre o mundo visível e as coisas sobrenaturais, o mundo espiritual. E a Bíblia nos traz várias referências a respeito do dia do Senhor. De Isaías, Apocalipse, existe 25 versículos que fazem referência ao dia do Senhor. Jeremias, capítulo 39, versículo 1, 590 anos antes de Cristo. Nabucodonosor invade Jerusalém, saqueia a cidade, destrói o templo. Ali acaba a monarquia de Israel. A partir deste dia tem-se início o tempo dos gentios. Tempo este que estamos vivendo até os dias de hoje. Jesus fez referência a esse dia. Em Lucas capítulo 21, versículo 24, Jesus Cristo diz: e muitos cairão ao fio da espada, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete o tempo. Pisada quer dizer que Jerusalém e Israel, desde esse período, tempo dos gentios, é influenciada, governada pelo governo humano. Só porque este dia, este tempo, o tempo dos gentios, pode ter um final ainda no dia de hoje. Queira Deus, Maranata, que este dia, o dia do Senhor, se realizasse ainda no dia de hoje, ou amanhã, ou ainda nesta semana. E para quem é leigo, quem não estuda e não lê a Bíblia, dia do Senhor não faz referência a apenas um dia, e nem a um tempo determinado de bênçãos, só porque tem o título dia do Senhor. Mas este tempo é um tempo que Deus determinou, que Deus intervirá abertamente sobre a vida de todo ser humano sobre a face da terra. É um determinado tempo que Deus reservou e preservou para juízo e julgamento das nações e de todo ser humano que ficar no arrebatamento. Não pensem o homem e nem os governantes do mundo todo que o governo humano começou após o dilúvio. Deus deu as diretrizes, as ordenanças, os estatutos para o governo humano. Mas o homem, por sua natureza pecaminosa, desde a queda, sempre tentou se distanciar de Deus e conseguiu ir por caminhos tão longe da presença de Deus. Então Deus reservou, já na história, um período de tempo reservado para tratar com a raça humana, com todo ser humano que despreza a cruz,
que despreza os ensinamentos, os segmentos do Evangelho. Há um tempo determinado para juízo. E muitos de nós não estamos nem aí, não damos nem crédito para a nação de Israel. Os sinais estão batendo em nossa porta. Essa semana mesmo, para quem assistiu o jornal na reunião governamental na ONU, pela primeira vez na história, foi hasteada a bandeira da Palestina. E a ONU já declara o Estado palestino como Estado dependente. Mas nós não estamos nem aí com Israel. E nem percebemos que 75% das profecias bíblicas se referem à nação de Israel. 75%. A figueira brotou. Somos a geração da figueira. O homem, eu e você, todo ser humano, nós vivemos diariamente e constantemente 3 guerras. Primeira guerra, contra mim mesmo, contra a minha carne, contra os meus desejos carnais, terrenos. Vivemos esta guerra. A segunda guerra, guerra contra o meu próximo, contra o meu irmão. E a terceira guerra, que todo ser humano luta, esperneia, é a guerra contra Deus. Todo ser humano quer dar um jeitinho brasileiro de se desvencilhar dos estatutos e das ordenanças de Deus. Os governos humanos já abandonaram há séculos, há milhares de anos, as diretrizes de Deus para o governo humano. E pasme, irmãos, se eu falar que todos nós que estamos presentes esta noite, eu seria cético, e ninguém me deu autoridade para falar isso. Se acontecesse neste momento, neste exato segundo, o arrebatamento, eu não teria autoridade de dizer que todos nós subiríamos, todos nós que estamos aqui. Ninguém me deu essa autoridade. E o dia do Senhor terá início com o arrebatamento da igreja. Aleluia. E esse dia pode ser ainda nesta noite, antes que chegue a segunda-feira, dia 5 de outubro de 2015. Este dia, este domingo pode não findar para muitos aqui, pode não terminar, mas alguns de nós ficarão. E sabe, meus irmãos, o que impedirá a salvação de subir no arrebatamento? São as pequenas coisas. Aquilo que já cauterizou em nossa mente, que não tem problema nenhum. Sabe quem vai ficar? Não é só o ímpio que está aí fora, são os crentes, muitos crentes dentro das igrejas. Ficará aquele que compra e não paga. Ficará aquele que não tem comunhão com o seu irmão. Não adianta eu cantar, pregar, ensinar. Se alguém me fizer alguma coisa, me magoar, e eu não for a ele conceder-lhe perdão, eu ficarei. Não posso enganar a mim mesmo. Matrimônios mal resolvidos, namoro com jugo desigual, isto ficará. Quem pratica estas coisas ficará. Eu não vou mentir
que Deus dará, Jesus Cristo dará um jeitinho de você subir, porque não existe um terceiro caminho, ou é ou não é, não existe meio termo. Então esse dia se inicia, dia do Senhor, inicia-se com o arrebatamento da igreja. Às vezes falamos arrebatamento, é uma palavra tão simples, e já tornou corriqueira em nosso vocabulário. Não damos arrebatamento, não damos importância nenhuma ao teor e o poder desta palavra. E o que significa isso? Para aqueles que subirem, são coisas que a mente humana não consegue absorver e captar o que tem reservado para nós. Nada neste mundo, todas as riquezas juntadas, nada pagaria para estar no céu. Não tem nem como chegar aos pés. É que a nossa mente ainda não foi transformada, e ainda não conseguimos captar e absorver aquilo que nos está esperando no céu. Agora, para aqueles que ficarem, ai daqueles que ficarem. Se você tivesse compreensão e conseguisse absorver o que será da raça humana que ficar no arrebatamento, você, antes de terminar esse culto, você dobraria os seus joelhos e pediria misericórdia e se converteria novamente. Tente imaginar, tente colocar em sua mente como será as 24 horas pós-arrebatamento. Este mundo entrará em caos, em colapso. Este mundo entrará em parafuso. Será pai procurando filho, pais invadindo as igrejas procurando esposa, irmão, filho, filha, parentes. E nos meses pós-arrebatamento não existirá uma criança na face da terra. A alegria será tirada. O mundo estará em caos, em colapso. Aí surge o super-homem de Satanás, o anticristo. Surge o super-homem de Satanás para governar o mundo. O mundo estará em caos. Todos os seres humanos que ficarem, os crentes que ficarem, estarão se batendo como barata tonta. Como quando você vê uma barata, você vai lá e passa um veneno, uma igona, fica se batendo na cabeçada para cá e para lá. Assim ficará a raça humana. Aí surge este homem, porque o mundo precisará de um líder, de a palavra, do discurso de um líder, para acalmar, apaziguar, abaixar a poeira. Aí surge este homem, o iníquo, o homem do pecado. Ele surge como a solução para a economia do mundo. Mas aí ele terá que responder uma pergunta. Uma pergunta ficará no ar. E este homem nos revela a Bíblia que ele será um grande orador, terá um dom de oratória natural, será inteligente. E aí o mundo inteiro lhe fará uma pergunta. E esses dias, conversando com alguns irmãos, nós estávamos falando sobre esse assunto. Porque a humanidade inteira vai querer saber aonde foi, o que aconteceu com esses que subiram. O que aconteceu com as nossas crianças? O que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com a minha filha? O mundo inteiro procurará uma resposta. E eu pergunto para os irmãos: qual será a resposta do anticristo para a humanidade? Fato este, acontecimento este,
que milhões de pessoas somem instantaneamente, ao mesmo tempo, nos 6 continentes da Terra? Quem teria uma resposta plausível que convença aqueles que ficaram? E os governos do mundo todo? Se abrirmos a internet, essa resposta já está aí. Se formos procurar sobre um assunto, se abrirmos uma página da internet sobre esse assunto, é despejado no mundo inteiro, inclusivamente no Brasil, nos últimos tempos. OVNIs. No Brasil, aqui mesmo no Paraná, em Santa Catarina. Quem pode dar uma resposta para o que acontece nas plantações? Os aeroglifos, aqueles sinais gigantescos que ser humano algum poderia fazer em questão de horas. E se nós abrirmos a internet, noticiários, no mundo inteiro é despejado notícias. OVNI apareceu na Rússia, nos Estados Unidos, na China, no mundo todo, no Brasil. E o pior é que tem muitos crentes que ainda acreditam nisso, que acreditam nesta mentira de Satanás. Satanás, ele é mais esperto e mais astuto do que qualquer ser humano. Então ele já sabe que a sua hora é chegada, e não tem o que ele faça que impedirá a transladação da igreja. Então ele já está mexendo os seus pauzinhos, ele já está planejando uma tática, uma resposta plausível para a humanidade pós-arrebatamento. E o anticristo aparecerá nos noticiários, discursando: estes que sumiram foram abduzidos, raptados por OVNIs, alienígenas. E aí a população cairá, a população mundial cairá como um patinho. Só porque aqueles que ficarem, os crentes, que ficarem, os conhecedores, eles não serão iludidos por esta mentira. Eles se lembrarão, eles têm em seu coração e em sua mente a Bíblia, as profecias bíblicas. Aí eles não se convencerão dessa resposta. Aí o anticristo decreta lei marcial, porque ele é contra tudo e todos que se autenticam cristãos. Tudo aquilo que se revela sagrado, ele é contra Deus e todas as santas escrituras. Então a lei marcial é decretada. E você que está aqui nesta noite, que ainda não tomou uma decisão, e se você ficar no arrebatamento, você será caçado como um animal pós-arrebatamento. Porque se você é duas opções: ou você nega a sua fé e aquilo que você acredita, que os que sumiram foram arrebatados, ou você acreditará em OVNIs. Se você disser que acredita que aqueles que sumiram foram arrebatados, você será martirizado. Caça aqueles que não acreditarem nessa mentira. Grande tribulação, dia da angústia de Jacó, da nação de Israel. E a Bíblia diz que esse tempo, esse determinado tempo, será de tão sofrimento, de tamanha angústia, que todas as nações, desde a criação dos séculos, nunca houve tempo como esse de angústia, e jamais haverá. Tempo este que, se não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Mas a igreja não estará mais aqui neste tempo. Enquanto o mundo será castigado por Satanás e o seu homem forte, o anticristo, não basta só isso, mas também Deus reserva para a humanidade 21 frágiles,
que está no livro de Apocalipse. Esses 21 flágelos estão contidos nos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus, que cairão sem piedade sobre a humanidade. Nos 7 selos, primeiro selo, o anticristo. E aí vai por diante: morte, fome, epidemias, guerras. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Logo em seguida, vem as 7 trombetas. E a palavra trombeta na Bíblia tem 2 significados. A Bíblia diz, para trombeta, significa trombeta, chamar o povo, convocar o povo para adoração. Mas trombeta também na Bíblia significa convocar o povo para a guerra. Este mundo entrará em guerra, em colapso, guerra pela própria vida, pela existência da raça humana no planeta Terra. E a 5ª trombeta é uma das mais terríveis de todas. O poço do abismo é aberto. E Satanás tem também um homem forte, um demônio chamado Apolion. Ele abre o poço do abismo. A terra é infestada por demônios, que João viu na ilha de Patmos na formosura de gafanhotos. Esses demônios vêm para atormentar a raça humana. E Deus prepara para que todo homem não escape deste juízo. Deus autoriza que a morte durante 5 meses não vai matar ninguém. A morte irá tirar férias por 5 meses. E aí os nossos jovens e adolescentes gostam de ver filmes, seriados sobre zumbis na internet. E isso acontecerá nesses 5 meses. A Bíblia nos revela em Apocalipse: o homem procurará a morte, e a morte lhe fugirá por 5 meses. Imagina o cidadão, sobe em um arranha-céu de 40 andares, se joga lá de cima, cai lá embaixo, se arrebenta, mas ele não conseguirá morrer. Ele irá virar zumbi na face da terra. O ser humano pegará um revólver, irá dar um tiro na cabeça, a sua cabeça explode, mas Deus não permite que ele lhe tire a vida, que a vida saia dele. Zumbis vaguearão pela face da terra. É a 5ª trombeta. Aí vem Deus ainda com as 7 taças. As 4 primeiras atingem a natureza humana. E a Bíblia, quando revela e menciona Senhor dos Exércitos, por quê? Deus tem 4 exércitos, por isso ele é chamado Senhor dos Exércitos. Primeiro exército, a igreja. Segundo, os anjos. Terceiro, Israel. E o 4º exército, a natureza. A natureza sempre trabalhou, e nesse determinado tempo irá trabalhar como nunca a favor de Deus. A Bíblia menciona terremotos como nunca houve na face da terra, maremotos, enchentes, catástrofes naturais. A 6ª taça seca o rio Eufrates. E para quem gosta de pesquisar sobre isso, pesquise na internet sobre o rio Eufrates. Já há alguns anos o rio Eufrates está secando, para que por ele passe os reis que virão do Oriente para a batalha do Armagedon. Pesquisa na internet, esse rio está secando ano após ano, e alguns trechos desse grandioso rio já se passa com água pela canela. A 7ª taça fala de um grande terremoto como nunca houve sobre a face da terra. E acompanhado com este grande terremoto, a Bíblia menciona Saraivas.
O nosso Deus é perfeito. Deus criou a terra com um escudo chamado atmosfera, porque no espaço sideral, em nossa Via Láctea, boa parte das estrelas que vemos à noite são meteoros, cometas, fragmentos de rocha. E a Terra, todo dia, é bombardeada por milhares e milhares de asteroides e cometas, fragmentos de asteroides. E quando olhamos para a noite e vemos uma estrela cadente, é alguma pedra que adentra a atmosfera da Terra. Mas a Terra, Deus fez perfeitamente, ela tem essa proteção. Quando rochas adentram a atmosfera da Terra, elas se dissolvem, queimam. Mas neste tempo, Deus intervirá e irá tirar esta proteção da Terra, para que os homens sintam o que é a palavra saraiva, que correspondem a pedras com a pesagem de 42 a 60 quilos, que atingirão os homens sobre a face da terra. Imagine o horror e o desastre que estará na face da terra. Mas em contraste com isso, com os severos castigos que estarão acontecendo sobre a face da terra, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Eu e você, que formos fiéis a Deus, às suas palavras, às suas ordenanças, os seus estatutos, não estaremos levando pedrada de 42 a 60 quilos na cabeça, não. O arrebatamento acontecerá nos ares, nas nuvens. A igreja encontrará com Cristo nas nuvens, e ali mesmo acontecerá o tribunal de Cristo, aonde o noivo presenteará a noiva. Está de acordo com o casamento oriental, assim como foi Isaac com Rebeca. Antes do casamento, o noivo presenteia a noiva, enche ela de joias, pedras preciosas, vestidos finos. E quando Jesus Cristo adorna a noiva, chamada tribunal de Cristo nos ares, aí ele pega a noiva e leva à sala do banquete, bodas do Cordeiro, aonde nesta mesa o próprio Cristo nos servirá. E aí se cumprirá o que ele disse na última ceia com os discípulos: desejei muito comer convosco. E não beberei mais do fruto da videira, da vide, até que chegue aquele dia. Glória a Deus. Então não somos apenas eu e você, constituídos de noiva, que somos esperançosos, que estamos ansiosos, mas o noivo também está ansioso para as bodas do Cordeiro, para o casamento. Aí quando estamos nas bodas do Cordeiro, eu, você, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Isaías, Jeremias, tantos outros, Martim Lutero, Policarpo de Esmirna, ali estará o irmão Joãozinho, a irmã Mariazinha, que partiu com o Senhor há décadas passadas. Ali estará os nossos entes queridos que um dia partiram com o Senhor para a glória. Mas este dia está chegando, e é por isso que temos que alimentar a nossa esperança. Temos que viver como se Cristo voltasse todos os minutos de nossas vidas. Grande Deus, aleluia. Enquanto estivermos ali ceando, comemorando o casamento com o Cordeiro, com o noivo, Aleluia, glória a Deus. chega o grande dia, o clímax, o ápice deste tempo chamado Dia do Senhor, onde Cristo reúne boa parte dos exércitos do mundo. Ele consegue convencer 200 milhões de soldados,
a partirem para o Oriente Médio, marcharem, caminharem pelo rio Eufrates, para a grande peleja, para aniquilar, destruir, varrer Israel do mapa. Porque Satanás sempre tentou e sempre tentará destruir e acabar com o povo de Deus, tanto Israel como a igreja. Israel hoje, meus irmãos, para quem tem conhecimento, é uma nação soberana e poderosa. Militarmente é uma das nações mais poderosas do mundo. É uma das poucas nações que tem o controle de armas nucleares. É Israel. Tem uma tecnologia muito avançada. Mas nesta batalha, Israel perderá esta guerra. Israel perderá esta batalha. Jerusalém será sitiada, cercada. Jerusalém será abatida. Os exércitos do anticristo invadem Jerusalém. As mulheres são forçadas e estrupadas. Mas aí um remanescente fiel, que diz a Bíblia, dos judeus, conseguirá fugir, escapará e correrá para o Monte das Oliveiras. Aleluia. E ali eles dobrarão os seus joelhos. E Zacarias 12, versículo 10, capítulo 12, versículo 10, Deus usa os lábios de Zacarias e diz: lhes darei um espírito de súplicas, e chorarão e prantearão, como quem chora e pranteia por um filho unigênito. Este remanescente fiel correrá para os montes das oliveiras, dobrará os seus joelhos e clamará. E aí eles dirão: lembra-te, ó Deus, das promessas que tu fizeste aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que esta terra seria nossa por herança. Aí Jesus Cristo escuta isto, o clamor do remanescente fiel. E aí pega a noiva. Eu e você que estaremos nas bodas do Cordeiro, nos acompanharemos Cristo. Glória a Deus. E Ele descerá a esta terra para livrar Israel da aniquilação. E quando virem os judeus, Jesus Cristo, os céus se abrindo e Ele descendo juntamente conosco, eles dirão: que feridas são estas em tuas mãos? Aí Ele responderá: esta ferida são as marcas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E aí se cumprirá Mateus 24, versículo 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos e nações da terra se lamentarão e verão o sinal do Filho do Homem descendo sobre as nuvens com poder e grande glória. E acompanhados de Jesus Cristo estará eu e você. Glória a Deus. Eu e você desceremos juntamente com Cristo no Monte das Oliveiras para aniquilar Satanás, o anticristo, o falso profeta, e acabar com o governo humano. Só porque Satanás não se dará por vencido. Quando toda a humanidade, através dos meios de televisão e comunicação, verem os céus se abrindo, a imagem de Cristo descendo com um exército, que é a igreja,
o primeiro exército de Cristo, milhões de salvos. O anticristo apontará as suas armas. Está na Bíblia isto. Apontará as suas armas e tentará guerrear contra Deus. Aí se revelará que a batalha do Armagedon será uma guerra nuclear. Porque eles não irão lá apenas com rifles, pistolas. O armamento bélico mais poderoso hoje é uma bomba atômica, nuclear, de plutônio. E ele apontará essas armas. Só porque Jesus Cristo, com apenas um sopro, fará estas armas se voltarem contra eles. E aí se cumprirá Zacarias capítulo 14, versículo 12. Zacarias diz: e este será o castigo contra todos aqueles que guerrearem contra Israel. Aleluia. Estando eles ainda de pé, os seus olhos apodrecerão em suas órbitas, a sua língua apodrecerá ainda na sua boca, e a sua carne apodrecerá, estando ele ainda de pé. Os profetas Zacarias e João não tinham conhecimento de uma arma nuclear, mas nós sabemos, quem aqui estuda sabe, que em uma explosão nuclear, a onda, o choque de calor, que varre centenas de quilômetros, aquela onda que vem, aquele choque de calor que é de milhares de graus, que faz o aço se contorcer como uma manteiga. Se pegar um ser humano em pé, o corpo dele apodrece, ele estando ainda em pé. A igreja se coloca em pé, já passei do horário. E após esta guerra, os judeus, está lá em Ezequiel capítulo 39, versículo 9. Os judeus levarão 7 anos, queimando os carros e os armamentos que o exército do inimigo deixou para trás. E Ezequiel 39, versículo 12, os judeus levarão 7 meses, só sepultando cadáveres no vale de Gog, para limpar a terra. Esta é a sentença para a raça humana que despreza o Evangelho, que despreza o cristianismo, e também para muitos que estão aqui dentro. Esta noite é noite de conserto. Se você um dia aceitou a Jesus Cristo apenas pensando nas coisas fúteis deste mundo, tome uma decisão, o aceite novamente, porque a nossa esperança, a esperança da igreja, não é nas coisas terrenas, mas nas coisas sobrenaturais. O irmão Gerson está cantando um hino. Enquanto isso, você vem até a frente, porque como eu disse, se eu disser esta noite que todos que estão aqui subirão, eu sou um mentiroso e a verdade não está em mim. Venha nesta noite. O que fará você perder a sua salvação são as mínimas coisas, os mínimos detalhes. Deus tremendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja esta noite. Como eu disse aqui no começo, Deus não é injusto para com ninguém. Deus sempre mandou avisos para as nações, para os acontecimentos bíblicos. Sempre Deus mandou 1, 2, 3, vários mensageiros avisarem. Redentor foi preparado. E nesses últimos dias da igreja na face da terra, Deus está despertando novamente para eu e você falar
falarmos sobre esse assunto, anunciarmos a volta de Cristo. Para casa descansar, nós os Nem que te chamem de louco, de retardado, mas não se omita de dizer que a qualquer momento bilhões e milhões de pessoas irão desaparecer da face da terra. Vamos ir lá e a alegria será quando nós em sua palavra, Deus sempre teve e sempre tem uma mensagem oportuna para cada ocasião. E os tempos, os sinais que estão acontecendo nos mostram que a mensagem é esta. Desejamos ir ao céu. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor, teu Deus. Descansar. Aleluia. E você que despreza esta mensagem, prepara-te para enfrentar os juízos que Deus preparou para a humanidade. E a alegria será. Hoje Jesus Cristo se dispõe como teu advogado, mas muito em breve Ele será o seu juiz que lhe dará a sua sentença. Jesus, o Senhor, aleluia. Nós havemos de ser reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor. Nada nesse ao mundo, nem prata, que nem ouro, nem riqueza, nem status, nada pode tirar a nossa alegria, da nossa salvação, de muito em breve estar com Ele. Isto é que nos motiva, isto é o que nos faz caminhar e marcharmos em e a frente. alegria será quando nós encontrarmos lá. Quantos desejam ir lá? Você só vai se você estiver preparado. Temos alguém aqui para Jesus nesta noite? Tem alguém que não tem certeza da sua salvação? Se tem, saia do seu lugar, corra aos pés de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mesmo você que está tanto tempo na igreja, se você não tem certeza, corra, corra, ainda é tempo. Aleluia. Nós vamos orar. Aleluia. Porque Jesus vai nos salvar, vai nos livrar de tudo isso, irmão. Aleluia. Irmãos, quando Jesus voltar com Jesus, eu quero estar com Cristo. Senhor. Olha aí. Venha. Nós havemos de sempre reinar. Você quer reinar com Cristo? Venha. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos. Canta, igreja. Você deseja, então louve a Deus. Desejamos. Pai, nos abençoa. Perdoa as nossas falhas. Que alegria. Deus, nós queremos estar. Nós queremos estar contigo, Senhor. Quando nós Aleluia. Todos nós vamos estar com Cristo, irmãos. Cristo vai voltar. Aleluia. Na sua segunda volta, quando Ele voltar, quando todo olho verá, e nós estaremos ao seu lado guerreando. Vamos louvar a Deus, os guerreiros, irmãos. Este é um hino profético, querido. Cadê o irmão Gerson? Louve com 212 para nós encerrarmos, irmãos. Vamos louvar, irmão, todos juntos, igreja. Louve a Deus, o 212, os guerreiros, irmãos. Você vai estar com Cristo, eu vou estar com Cristo. Quem quer estar com Cristo, irmão? Então cante, se você quer, louve a Deus da sua alma agora.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícias dos remidos marcham impoluta, certa que a vitória alcança. Vamos estar com ele agora. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo mesmo vacilante, quando atacam outros a belia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta. Quantos querem louvar a Deus? No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressas, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, oh glória, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo. Se você quer louvar A luta se travar, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Agora lá, irmão. A peleja é tremenda, torna a ser vida, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar aos pobres, almas oprimidas. Tem quem furioso as quer tragar. Eu quero, aleluia,
Por isso, Pai, nós nos rendemos diante de Ti nesta noite. Nós nos humilhamos diante da Tua presença, Pai, porque sabemos que esta hora está próxima, Senhor. Deus, a esses dois adolescentes, Senhor, nesta noite, que entregam suas vidas a Ti, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Perdoa-os os seus pecados, Senhor, e guarda, Senhor, para a redenção, ó Deus. Deus amado, abençoa a Tua igreja, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus já fortaleceu o seu coração, a sua vida, a sua alma. Aleluia. Agora você pode dizer Maranata. Aleluia. Olha, irmão. O Miguelzinho está feliz, né? O neto aceitou Jesus e o vizinho, o companheiro do neto. Aleluia. Maravilha. A igreja está feliz, irmãos? Oh, glória a Jesus. Aleluia, irmão. Não olhe para o relógio, não se preocupe com o relógio, irmão, porque Deus está nos preparando. Aleluia. Oh, glória. Maravilha, maravilha, irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, queridos, se preparem. É fato tudo que foi falado, tudo que foi pregado. Se você quiser saber, pesquise lá sobre a ONU, sobre essa última reunião. Semana agora, já foi assinado. Demais, né? O Vaticano também, né? É o Papa agora tem direito de voto, né? Se preocupe, igreja. Se preocupe. Israel está trazendo todo o seu exército de volta. Israel sabe. Israel não. Estados Unidos, né? Estados Unidos está retirando todos os seus argumentos e trazendo para guardar a sua nação. Porque ele sabe do que vai acontecer. E você sabe o que está para acontecer? Se prepare. Eu disse ontem, não temos mais tempo para coisas, igreja. Mas nada entre nós. Vamos nos unir em amor. Para nós vivermos, não sei quantos dias, quantos minutos, quantas horas temos. Mas olhe para Israel. A Bíblia diz. Olhe para Israel. Fique atento a Israel. Aleluia. Porque quando ela florescer, ela já floresceu. Estás olhando para a figueira. Jesus estava dizendo, esteja olhando para Israel. Aí Jesus disse assim, não passará esta geração. E nós somos esta geração. Quanto tempo demora uma geração? 70? Quantos anos Israel tem? Essas contas? 68, olha lá, viu? O máximo. Nós não sabemos quantos anos, né? 68, 70, 65, 75, não sabemos. Quando termina uma geração? Tudo está na mão de Deus. Mas Jesus disse que não passará esta geração. Então é esta geração, não é outra que vai vir, não. É esta. Irmãos, hoje nós vamos demorar um pouquinho, fique tranquilo. Mas Jesus está nos preparando. Aleluia. Eu estou sentindo. Aleluia. Amados, a partir de hoje vamos viver com um pezinho na terra, mas a nossa mente, a nossa cabeça no céu. Aleluia. Estou sentindo ele pertinho já. Aleluia. Glória a Deus, queridos.